cumprimento a todos vocês que me assistem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para juntos glorificarmos o santo nome do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando de podermos apresentarmos este trabalho. E quero agradecer a você também, meus queridos, que estão aí me acompanhando, que está sempre nos assistindo. E eu tenho certeza que a bênção de Deus será sobre sua vida. E aquilo que você tem desejado, almejado, buscado, que Deus há de te conceder em nome de Jesus. Amém? Quero parabenizar a você que está aí nos assistindo pela primeira vez. E peço que já se inscreva. E todos que têm nos assistido, não esqueçam de dar aí o seu like, para que o número do positivo seja paralelo ao número de visualizações. A gente vê que, glória a Deus, tem muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas gostaria que todos cooperassem aí, queridos. Se você conhece alguém que está precisando de receber uma bênção, alguém que está precisando de oração, indique aí o nosso canais. Saiba que Deus tem muitas bênçãos para conceder na vida de todos aqueles que nos assistem. Porque aonde entrar estes vídeos, entrará junto a bênção de Deus para mudar a história, para resolver as situações difíceis, para trazer os milagres que cada um necessita, em nome de Jesus. Amém? Quero agora convidar a você para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Samuel. Eu vou ler o capítulo 11. E a leitura se encontra do versículo 2 ao versículo 5. Amém? De Deus. O título é Davi comete adultério com Batseba. Capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém. Então, como você viu aí a leitura, amados, essa história aconteceu com o rei Davi. Observa que a leitura já iniciou Davi, ele enviando os soldados para a guerra. Olha que Davi poderia ter ido. Ele estava em serviço, mas ele não foi. Veja que a palavra diz que ele mandou Joabe com o seu exército para ir pelejar contra os inimigos. E ele ficou fazendo o quê? Se a palavra de Deus está dizendo que à tarde Davi levantou do seu leito, significa que ele estava
estava dormindo em plena hora do dia, enquanto era para ele estar em ação. Você sabe o que esta mensagem, às vezes, serve para nós? Quer nos dizer que muitas vezes, a hora que a gente deveria estar guerreando contra os nossos adversários, a gente, às vezes, aproveita para estar no mundo do comodismo. E quando a gente entra no mundo do comodismo, Satanás se aproveita das astúcias. Ele aproveita com as estratégias dele para tentar nos atingir. Foi isso que ele fez com Davi. Davi foi dormir à tarde, ao invés de entrar em ação, de se ocupar. Quem sabe talvez ele estivesse cansado. Mas de certa forma ele simplesmente não estava, era vigiando. O que foi que aconteceu? Quando ele se levantou, ele estava passeando num terraço, bem folgado, bem tranquilo. Aí ele viu aquela mulher formosa, linda, maravilhosa, tomando banho. Ele não a conhecia, não sabia quem era. Então ele já mandou, alguém ir lá saber quem era aquela mulher, já mandou perguntar quem era aquela mulher. E chegaram dizendo para ele quem era a mulher. E quando contaram quem era a mulher, de cara já disseram que era uma mulher casada, que ela tinha esposo. Embora este esposo dela fosse um dos soldados do exército de Davi. Mas ela era casada. E Davi, no mínimo, teria que respeitá-la. Pois Davi não respeitou. Mandou chamá-la. E o que ele fez com ela? Dormiu com ela, ou seja, deitou com ela. Fez o que não deveria. Pecou. Satanás jogou o laço. E conseguiu jogar o laço em Davi. Porque Davi pecou com aquela mulher. Ele deitou com ela. E depois, o que foi que aconteceu? Ela engravidou da primeira vez, ó. Logo que ela foi embora, aí demorou uns dias, chegou a notícia para Davi de que ela estava grávida. Então Davi já teria que tomar alguma atitude para poder não remar vergonha. Ele tinha outras mulheres, ele tinha várias mulheres, ele tinha concubina, porque naquela época não existia a lei tão forte quanto hoje. Mas o que acontece? Ele não respeitou a mulher do homem casado, engravidou a mulher do homem casado, então ele tinha que tomar atitude para resolver a situação. Meus queridos, quantas vezes a pessoa se depara numa situação dessa e não vigia e cai da mesma sorte que Davi? Davi caiu em adultério. Mas, não, às vezes, amado, não significa que eu estou querendo falar sobre adultério. Não, estou querendo falar sobre falta de vigilância. Não é só adultério. É em qualquer situação que às vezes a gente não vigia. Quando a gente toma uma atitude precipitada, quando a gente toma uma atitude errada, quando a gente toma uma atitude pecaminosa, a gente está abrindo brecha. Abrindo brecha para quê? Para Satanás entrar e talvez fazer até o estrago que ele quer fazer. Por isso que nós devemos vigiar em todas as áreas, em toda ocasião, em todo momento, para não dar brecha. Amados, Davi deu brecha para Satanás. E sabe o que foi que aconteceu? Ele nem se tocou do pecado que ele cometeu. E para ele se livrar da situação, como Urias, ele era soldado, Davi ainda criou uma situação para Joabe colocar ele na frente da batalha para ele ser morto, ser o primeiro a morrer na guerra. Porque ele também queria se livrar daquele homem, para ele poder dizer que se casou com uma viúva. Amados, isso foi muito triste para o coração de Deus. Deus ficou muito irado com Davi. Olha que Davi era como a menina dos olhos de Deus. O amor que Deus tinha por Davi era muito forte, continuou tendo. Tanto Deus amava Davi, que depois
veio uma profecia para Davi dizendo que ele não ia morrer daquele pecado, mas que ele tinha permitido a maldição entrar na casa dele. E por isso, dentro da casa dele, nunca iria deixar de ter a espada, ou seja, morte, matada. Sabe o que foi que aconteceu, queridos? O profeta veio e falou para Davi que ele iria sofrer as consequências dentro da família dele, porque a espada iria entrar na casa da família dele. Depois disso, primeira coisa, o menino que a mulher engravidou também, Deus disse que ia morrer, e morreu, nasceu morto. Mas uma das filhas de Davi, ela foi estrupada por um irmão dela, que só era irmão da parte de pai, de mãe não. E esse irmão dela que estrupou ela, depois ele foi morto pelo irmão dela que se vingou dele. O irmão dela da parte de pai e mãe. E esse que se vingou se tornou um assassino. Depois que se chamava Absalão, depois ele quis tomar o reino do pai. E aí passou a perseguir o pai, queria matar o pai depois. E foi com ele que Deus havia dito que o teu próximo irá dormir com as tuas mulheres nas tuas vistas. Ao sol do meio-dia, o que tu fez escondido, o teu próximo vai fazer à vista de todos. Pois Absalão, ele teve com todas as mulheres de Davi, bem no pátio, todo mundo vendo. Isso ele fez foi para provocar o pai mesmo, porque estava a fim de tomar o reino do pai, e depois o pai teve que fugir, sair fugido para ele não matar. É claro que Davi tinha força suficiente para matar o filho, mas Davi respeitou, Davi não quis, então preferiu fugir, ficou fugido. Até que o filho morreu, mataram o filho, sem Davi querer. O exército de Davi matou. Mas aonde é que eu quero chegar, meus amados? É que quando a gente não vigia, quando a gente toma uma atitude dessa, errônea, pecaminosa, que a gente está dando brecha para o inimigo, a gente recebe o perdão de Deus. Deus perdoou ele, Davi. Mas a brecha que ele deixou, que Satanás entrou, ele não tapou. Amados, uma coisa é receber o perdão de Deus. Outra coisa é tapar as brechas. Nós devemos estar em vigilância, porque laço Satanás sempre está jogando. Ele joga laço com tudo quanto é pessoa. Às vezes você já conheceu a história de algum pastor que era um grande pregador, era um homem de Deus, usado por Deus, e de repente caiu no pecado, deixou o cargo de pastor e viveu no mundo errado, e daí já não era mais nada. Era simplesmente uma pessoa do mundo, uma pessoa com a vida extravagada. Foi a brecha que Satanás entrou, fez a extravagância na vida ministerial dele e depois deixou ele na ruína, a vida espiritual na ruína. Significa que qualquer um de nós que somos seres humanos, somos adotados de falha, de pecado, estamos sempre sujeitos a ser atingidos. Por isso que nós devemos estar sempre com as brechas tapadas para Satanás não se encontrar na ousadia de entrar nem na nossa vida e nem na nossa casa. Aí você me diz, e como é que a gente deve tapar as brechas? Tapar as brechas é orar, é clamar, é estar em oração, é sempre ler a Bíblia. A Bíblia é uma arma poderosa. Leia a Bíblia antes de dormir, leia a Bíblia quando acorda. Não deixe de dormir sem orar. Quando ora, acorda, ora agradecendo, ora pedindo perdão, ora clamando a Deus naquilo que você quer, mas sobretudo ora pedindo também a bênção do revestimento, para Deus guardar os seus, proteger os seus, livrar os seus, porque Satanás ele anda rondando, procurando a quem devorar, mas nós devemos resistir firme na fé, para que Satanás não tenha ousadia contra nossas vidas. E Deus perdoou Davi, Deus amou Davi. Davi foi um homem de grande sucesso, amados. Mas todas as vitórias que Davi conquistou foi só pelo amor que Deus tinha por ele. E Deus amava Davi porque Davi também amava muito a Deus. Então, vamos amar a Deus. Vamos buscar sempre o revestimento de Deus para nós e para nossa casa. E não dar brecha para Satanás, não. Para ele querer fazer o joguinho dele do jeito que ele quer. Devemos estar em vigilância até no que falamos, no que pensamos e nas decisões que tomamos. Amém, querido? Vamos agora orar.
Momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor, meu Deus, porque eu sei que Tu és maravilhoso, porque eu sei que Tu és magnífico, Senhor. Só em Ti está todo o poder, só em Ti está toda a honra e toda a glória, só Tu és o nosso Deus. Pai, eu levanto, Senhor, este clamor neste momento, Pai, a Ti, pela minha vida, pela vida de cada um desses meus irmãos que nesta hora, Senhor, estão me ouvindo, estão recebendo esta mensagem, Senhor, que veio de Ti para nós, porque eu também necessito, Senhor, desta palavra. Então eu quero te pedir, Pai, que Tu venha derramar sobre nós da Tua proteção divina, venha nos dar o livramento, Senhor, venha nos proteger, venha nos livrar e nos guardar de todas as artimanhas do inimigo. Senhor, nós sabemos que Satanás, ele tenta de tudo quanto é forma para atingir principalmente os Teus filhos, para poder tirar os Teus filhos da posição, para poder tentar arruinar a vida deles. Mas eu te peço, papai, venha proteger, venha guardar, venha nos acobertar com o sangue de Jesus. Guarda a nossa família, guarda a nossa parentela, Senhor. Aqueles que muito oram, que muito buscam, tenham a Tua proteção, tanto na sua vida como na sua parentela, como também nas suas futuras gerações. Mas tenha misericórdia daqueles, Senhor, que não tem força para buscar. Tenha misericórdia daqueles, Senhor, que não tem força, que não tem ânimo, que não tem disposição espiritual. Injeta o poder da Tua unção na vida deles, Senhor, para que eles possam, meu Pai, entrar em harmonia, em sintonia com Teu Espírito, para que eles possam estar cheios do Teu Espírito, Senhor, e clamar a Ti, e ter sempre a luz, ter sempre a proteção, ter sempre o revestimento na sua vida e de sua casa, Pai. Eu te peço, Senhor, guarda cada um de nós e livra-nos de todas as artimanhas de Satanás. Dai-nos o espírito de vigilância, Senhor. É o que eu te peço para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, receba o seu milagre e toma posse da proteção de Deus, da unção de Deus sobre sua vida e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós?